Então, a partir de agora, a gente deu início a essa nossa participação na noite de hoje, a nossa palestra. Estão conseguindo me ouvir? Maria Regina, nossa amiga lá de Petrópolis, da União Espírita Allan Kardec, e vai trazer para a gente o tema de hoje, perda de pessoas queridas, né, de entes queridos, mortes prematuras. Sejam bem-vindos todos. E então vamos manter os nossos microfones fechados e quem quiser falar, coloca lá no bate-papo, no celular, no mais, para clicar lá na mãozinha, e quem estiver no computador, certo? Vamos lá, dona Maria Regina. Obrigada por ter aceitado mais uma vez. Estamos juntos, tá bom? Eu vou iniciar dando boa noite a cada um. Uns já estavam, outros estão chegando, mas eu quero deixar no coração de cada um a minha vibração de amor, de emoção, porque eu não tenho como calcular a alegria de ter conhecido esse grupo. Então, a todos se sintam abraçados, sintam as minhas vibrações de um carinho enorme e que nós possamos estar neste momento sendo beneficiados pela espiritualidade amiga, mas que também nós possamos, neste momento, estarmos dando condição para que esses espíritos amigos que aqui estão conosco possam também ir beneficiar tantas outras pessoas. Sou muito grata por todos vocês que estão aí, me ajudando a falar um pouco da doutrina. Sou muito grata aos amigos espirituais que trazem, com certeza, espíritos necessitados, mas assim, quando eu digo necessitados, é assim com muito carinho. Necessitados somos nós também, então é um grupo que precisam acabar de conhecer, de se entrosar com a doutrina. E eu acredito que muitos, dependendo de cada assunto que a noite reserva, o tema, são trazidos espíritos específicos para que possam usufruir também dos ensinamentos que esses amigos espirituais nos trazem. Sempre que nos é dada a oportunidade de estarmos juntos, falando um tema da doutrina, a gente passa assim, uma pessoa de dia e procura aqui um assunto, procura outro livro que fale, e assim todos vocês já sabem que é assim mesmo, né? E a gente vai pensando, vai analisando o que nós devemos falar uns para os outros. E eu sei também que eu não estou aqui nem como palestrante, uma expositora, não. Eu estou aqui como uma amiga e irmã de vocês, para que juntos vocês me ajudem também a decifrar esse tema da noite. E hoje eu fiquei pensando assim, no grupo Damasco, Estrada de Damasco. Então eu quero dizer a vocês que é um nome muito significativo. Porque quando nós pensamos em Paulo, foi ali que Paulo veio se aconchegar a Jesus, né? Na estrada de Damasco. Quem ainda não leu o livro, se tiver oportunidade, ele emociona quando ele diz naquele instante: o que eu fui, não quero saber, eu vou deixar para trás, mas eu quero saber o que eu serei de hoje para diante. E, meus irmãos queridos, eu estou aqui nessa estrada de Damasco com vocês, com essa emoção e esse pensamento. Se nós achamos que caminhamos apenas alguns passos, não importa, mas que nós possamos caminhar mais um pouco daqui para frente. Porque é o que o mundo está aguardando de cada um de nós. Não é? Cada um de nós.
com aquilo que a gente tem para dar. Nós não precisamos muito, mas que nós possamos ser solidários com tudo aquilo que está ao nosso redor. Eu acho que esse tema de hoje, entre muitos outros temas que também nos traz um pouco assim de, né, pesado, bate muito no coração, é necessário, né? Às vezes para nós mesmos ou para tantos que estão ao nosso redor que nós vamos poder ajudar. Perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Faz parte do capítulo 5 do Evangelho e eu tive a curiosidade de contar quantos temas para falar sobre esses aflitos, essas aflições. Então, é um capítulo com 16 temas, 15 temas, falando, não é, de justiça, de aflição. Já foi passado hoje, no passado aí, outras pessoas já fizeram. Então, é de significância para que a gente preste atenção. Nós fomos matriculados neste curso do Espiritismo, não foi à toa. Eles não disseram assim para a gente: ei, Dé, vai lá para o play e vão brincar. Né? Eles disseram: vão lá, desce, vamos descer com todos os seus problemas. Nós estamos aqui, provas e expiações, cada um com os seus, mas vamos estudar a doutrina. Vamos lembrar assim, lá na época de Jesus, quando ele disse assim para aquele grupo, quando queria saber um pouco mais: olha, no momento, eu não tenho como explicar a vocês mais, porque vocês não vão entender e eu vou complicar a cabecinha de vocês. Mas eu vos enviarei o Consolador prometido. E não é que ele mandou o Consolador prometido, e não é que nós estamos aqui. E ele tinha esperança que todos nós continuássemos o seu trabalho. Por que nós estamos conhecendo a doutrina? Nós estamos conhecendo a doutrina por necessidade nossa mesmo, que às vezes a gente não vai nem saber por que motivo agora, né? E também para estudar e ajudar aos que estão ao nosso redor. Estejamos certos que, nesse momento, nós estamos sendo convocados para a seara do Cristo em prol da humanidade. E, às vezes, vem assim alguns temas que, né, quando a gente diz assim, perda e mortes prematuras, aí a gente vai começar a ler e a gente vai vendo como nos traz uma claridade e como nós podemos angariar tudo isso que o Evangelho nos ensina em benefício de nós mesmos e em benefício também daquelas criaturas que estão ao nosso redor. Às vezes até mesmo por não compreenderem ainda, porque num lar nem todos são espíritas às vezes, não é? E a gente já compreende e a outra pessoa não compreende. Cada um está no seu momento, está na sua identificação de entender, de aceitar. Mas nós já aceitamos, então nós vamos ajudando a todos que estão ao nosso redor. Se nós começarmos as lições do Evangelho, tentando começar no nosso lar, tentando começar com as nossas crianças, com os nossos jovens, na casa espírita, na evangelização, nós vamos começar a trabalhar um mundo melhor. Porque nós sabemos que a sociedade aí fora nos apresenta um mundo muito diferente, em que o materialismo ele é crescente. E as coisas divinas, elas ficam um pouco a desejar. Então, vamos começar a ler a lição desse nosso irmão. Esse irmão que assina essa mensagem de hoje, ele foi
da época de Kardec. Kardec e eles tinham um contato. E ele começa nos dizendo assim: quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, olha bem, ao invés das velhas, aí eu fiquei meio assustada, porque eu já estou perto dos 7,5, aí eu já estou enquadrada aqui nas velhas. Aí olha o perigo, aí vocês me seguram para não ir embora. As pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis frequentemente. Olha o que eu acho que a gente não fala mais assim, não, mas a gente ainda ouve. Deus não é justo. Uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos em plenas de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe em privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Começa sendo um parágrafo assim que a gente começa a pensar, né? E nós vivemos agora, nessa pandemia, um pouquinho dessa história, né? Vamos deixar o jovem. Eu, quando li aqui, pensei, gente, os velhinhos podem ir embora, não faz mais falta. Quando a gente pensa que nós não estamos pensando naquilo que Jesus e aquilo que Deus planeja ou que está escrito nas suas leis, a gente leva um susto de ouvir alguém falando assim, né? Mas a gente sabe que está tudo muito certinho e que um não vai na vez do outro. Antigamente era assim, olha aqui, quando eu falo antigamente, vocês não ficam tristes não, porque vocês são todos novos. Mas era assim, eu fui acostumada de uma época que era assim, mas era muito certinho isso mesmo. Primeiro desencarnava o vovô, depois desencarnava a vovó, aí dali passados uns anos era o papai, a mamãe, e não tinha assim muitos jovens, como a gente hoje vê. Então a gente foi acostumada assim, sabendo que era vovó, vovô, a gente nem se preocupava muito. Porque cada um é na sua vez. Mas hoje a lição já está aqui falando, né? Que vão jovens também. E aí a gente começa a tentar entender o que nosso irmão ele está nos explicando. Eu acho que nós espíritas já não estamos mais fazendo essa diferença. Não, ao invés de um menino de 20, pode ir a vovó de 90, não é? Cada um está no seu devido lugar e na hora da sua chamada. Ele continua dizendo assim: humanos, é nisto que tendes de necessidade de vos elevar acima do terra da vida. Então, ele colocou para a gente a gente olhando assim é até um absurdo. Uma pessoa não espírita, ou uma pessoa que está chegando à doutrina agora, pega o livro e vai ler, às vezes você pode ficar assim meio confuso. Mas aí ele vem nos explicando. Para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal, a sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? A gente costuma fazer isso. A gente olha a pessoa, a gente diz assim, não, mas Deus errou. Mas como é que pode? Não, mas não era para ser assim. Nós julgamos a divina. Para medir a justiça divina pelo valor da vossa, né? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? A gente vai perguntando e a gente vai se analisando.
se Deus é bom, se Deus é amor, não é? Se Jesus é aquele irmão querido, será um simples capricho vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E o que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. Então, quando ele fala aqui, ele está falando das nossas perdas. Quem de nós não estamos incluídos nesse tema, né? Ou já tivemos perdas? Geralmente, eu acho que todos nós já tivemos perdas de pessoas amadas. Mortes prematuras, não temos certeza. Mas todos já sofreram. E é uma dor e é perda mesmo. É uma dor que, como se diz, dói lá dentro mesmo, não é? Mas a doutrina veio como consolação, veio como nos mostrar o caminho desse sofrimento que pode a gente modificar. E a gente vai pensando assim, mas não é muito fácil, não. E não é fácil mesmo. Nenhuma perda é fácil. Então, a gente diz assim para o outro, mas escuta aqui uma coisa, nós somos espíritas. Aí nós entendemos, a vida continua, ele continuou vivendo. Mas nós temos que entender essa perda, o que vem nos trazer ao nosso coração. E, geralmente, ela vem nos trazer a separação de, às vezes, muitos anos, a separação de uma vida em que nós éramos, vamos dizer, se for um casal, né? O casal, os dois estavam ali para juntos conduzirem um lar, ou qualquer perda. E nós temos que entender que esse luto da perda, ele existe. O luto da perda é aquele que cada um vai ter o seu tempo certo, mas que é necessário para que a gente conduza o nosso coração, a nossa emoção, numa nova vida que está surgindo para a gente. Aquele que partiu, a gente sabe, é um espírito que está sendo muito bem acolhido, ele também vai ser muito cuidado, mas a gente vai sentir a falta, né? Daquele do lado a lado. Mas a gente, com a doutrina, nós vamos enxergar que ao nosso lado, ao lado da perda, tem aqueles amigos espirituais que, por misericórdia, por amor, por solidariedade, nos carregam no colo. Quantas vezes a gente supera certos momentos da vida e que a gente diz assim, eu não acredito que eu estava sozinha. E não estava mesmo, não. Porque a gente sozinho é fraco, não é? A gente sozinho, olha que dói os pés aí, meu amigo. Dói os pés, dói o coração, a gente dói todo, né? E ele continua dizendo assim, crede-me, a morte é preferível. Agora ele já vai falar da outra parte. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. Gente, mas deve ser muito difícil. Como a gente, né?
não passei por uma prova dessa, mas deve ser muito difícil, não é? Aí hoje eu fiquei pensando, nós, enquanto estamos aqui estudando a doutrina e sabendo da vida espiritual, e sabendo que vai ser uma bênção, vai ser uma coisa muito melhor para aquele nosso ente querido partir aos 20 anos, cheio de vida, como a gente às vezes costuma dizer, mas eu fiquei pensando em uma pessoa que não tem o mesmo entendimento da gente, que ainda não tem essa mesma percepção do que é a vida espiritual. Como deve ser difícil. Como é que nesses momentos nós também vamos dar socorro a essas criaturas, né? Uma mãe que vai sofrer, vai doer. Existem muitas pessoas que não suportam. Pais que realmente o cabelo vai ficar branco. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede. Aquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastar a sua perdição. Então, é muito bom. Deixa eu te interromper. Tem duas pessoas que levantaram a mão, o André, o primeiro Marcelo Berlim, depois o André, tá? Pode. Se você quiser deixar. Mas que beleza! Pode. Oh, coisa boa, né? Ativa o microfone, por favor. Boa noite a todos. A gente estava dando uma olhadinha que essa questão da morte prematura, na verdade, é uma avaliação nossa, né? A mais das vezes, como o próprio Evangelho diz, já existe aí o encadeamento, né? Ou por misericórdia divina, e em alguns outros casos, por missão. A gente é retirado ainda com uma idade muito nova ainda, né? Cito aqui o Licht Barçanufo, quando ele é convidado a regressar ao plano espiritual. Inclusive, se eu não estou equivocado, ele falece com a gripe espanhola, que ele havia feito, inclusive, um receituário, deixou para as outras pessoas, mas ele mesmo teve que partir porque havia, no plano espiritual, a convocação para que ele lá fundasse o Hospital Esperança, a qual iriam receber os religiosos de todas as ordens para lá serem cuidados também. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é prematuro, existe aí uma combinação. Sem contar, aí a querida Maria Regina Quadros Vieira, entendeu? Nome de ministra, entendeu? Ministra do Amor aí de Petrópolis. E ela lembra para a gente o seguinte, às vezes, o que acontece é que quando uma criança faz a passagem muito cedinho, talvez sejam aqueles espíritos que vinham aqui para completar uma missão, alguma coisa. Mas ela disse assim, poxa, mas e quando o pai e a mãe não são espíritas? Não importa. Se eles forem religiosos, tiverem confiança em Deus, vão entender. E aí tem uma pequena historinha, né, que o pessoal conta, que o marido havia saído, a mulher havia ficado com seus 2 filhos e eles haviam morrido, desencarnado. E ela tinha que dar a notícia ao marido. Quando o marido retorna, ela diz assim, ô meu amor, tudo bem? Onde estão as crianças? As crianças estão bem, mas eu tenho um negócio para te contar. E eu disse, o que foi? Um amigo nosso, muito querido, deixou com o amigo 2 joias. E essas joias, eu fiquei encantado, muito encantado por essas joias, e eu não quero devolver. Aí eu disse, mas meu amor, as joias não são suas. Eu sei, mas eu me apeguei a elas. Nesse período que você ficou viajando, né? Eu me apeguei, são joias que são muito queridas. Que isso, meu amor, não é possível. Você vai ter que devolver, mas é justo que você devolva. E ela então fala, bom, então nós tivemos que devolver os nossos 2 filhos a Deus, porque ele os pediu de volta. Então ela, de uma forma lúdica, né, diz que, na verdade, os nossos filhos, aqueles que estão nossos filhos, na verdade, são filhos de Deus e são irmãos nossos que estão na caminhada conosco. Dessa vez, filhos.
uma outra, talvez, nossos pais e nossos irmãos. Então, eu acho que para aquele que é cristão, de qualquer denominação, que tem confiança em Deus e em Jesus, por mais duro que seja, a de compreender. Agora, não é fácil mesmo, não. Fica uma dor de saudade aí. Fim. Interessante o que o Berlim falou, porque o entendimento dessa história só fica confortado, só fica não, mas quem tem um conforto maior é quem realmente tem esse entendimento dessa terceira revelação, conforme disse a Dona Maria Regina. Porque disse a música também, doutrina de luz, consolador bendito. E no momento em que hoje, conforme também disse a Dona Maria Regina, nós estamos sendo convocados, porque nós temos esse entendimento a respeito da mortalidade da alma e sabemos que tudo tem um porquê e que nada acontece por acaso. Então, essa convocação que hoje acontece a todos nós religiosos, no sentido de amparo, no sentido de afeto, de conforto, essas pessoas que passam, né, por esse momento de dor, até nesse quadro espírita que tem humor espírita, né, tem um trecho de um espírita, né, que perde o pai. Ele, não, está tudo bem, tudo tranquilo. É lícito também chorarmos por esses nossos queridos irmãos, pais, mães, filhos, né, parentes, amigos. Mas o nosso sofrimento é um sofrimento de conforto e certeza, né, que chegou o momento que não foi antes e depois. É o momento certo daquele reencontro. É aquele momento em que o pai traz de volta para o seu seio as suas joias. E tomara a Deus que todos esses que hoje regressam estejam pelo menos em dia com a sua lição. Porque todos nós que temos o entendimento de doutrina, né, a cada dia é uma página, como diz Chico, né, é um dia para que a gente possa colocar em prática todo o nosso aprendizado. Divaldo diz que Joana fala 5 coisas para eles, né, para como levar a vida. E Joana diz assim para ele, né, eu nasci servir. Né? O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é aquele que eu faço, pois me torna uma pessoa má. E vários outros ensinamentos. Então, quando a gente tem o entendimento que nós viemos para servir, o quanto mais sábio cobrado é uma responsabilidade muito grande. Porque um ente, um amigo do trabalho, qualquer pessoa que desencarna, aqueles familiares estão em desequilíbrio. E nós, a obrigação de falar, meu irmão, Jesus falou, né, que deixai os mortos e enterrar os seus mortos. Deus é o Deus de vivo, Deus dos vivos. Isso é passageiro, é apenas uma roupagem. Né? Ele está vivo e, pela misericórdia de Deus, talvez tenhamos a oportunidade, você talvez tenha a oportunidade de ter a notícia, de ter o contato, de saber que ele está bem, porque o sofrimento e a saudade acontecem dos dois lados. Então, quando despertamos do outro lado, a primeira coisa, como é que está minha mãe, como é que está meu pai? Então, é muito bom falar assim, eles estão bem. Eles entendem que você vive e não vê a hora do reencontro, mas ele quer que você fique bem aí, eles possam estar bem aqui também. Nesse momento de dor e sofrimento que envolve todo, nesse momento de transformação evolutiva, né, é necessário, sim, que atendemos o chamado, né, colocando em prática, né, atendemos com a doutrina. De que morte prematura, como disse Berlim, isso realmente não existe, e que a morte também não existe. Sim. Mais alguém? Mais alguém? Não. Sim, muito obrigada pela colaboração. E realmente, o Berlim comentou na gripe espanhola, né? Na criança que vem e é para ficar um tempo. Exatamente, né? Esses momentos que vocês participam é muito importante,
porque vai acrescentando a nossa sabedoria, ao nosso conhecimento, mais e mais esclarecimentos, né? Então, ele continua dizendo, quando ele diz aqui do pai, da mãe, né? É daquele jovem realmente que eles são retirados. E, às vezes, eles deixam. Eu nem calculo como deve ser difícil, né? De repente, você vê que tem jovens aí fazendo algo que é necessário ganhar, ganhar um pouco mais da sua vida espiritual. Ele diz, é uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. Isso aí é nossas análises, né? Quantas vezes, quando a gente vê um jovem muito novo, desencarnando através de algo que a gente acompanha e vê que talvez aquela morte poderia ter sido evitada, mas aí não foi, o coração da gente balança, da família balança, mas aí com esse entendimento que a gente já vai esclarecendo os assuntos e as perdas e esse movimento todo aí da lição, a gente vai olhando de um outro ângulo. Aí vai entrando a nossa necessidade nesse mundo atual em que nós sabemos que são chegados esses tempos. A música, você, André, falou da música, e realmente cheguei até a notar, né? São séculos de elaboração. Então, chegados os tempos, reestabelecer. Então, a gente vai estudando, a gente vai olhando os ângulos que a doutrina vai nos oferecendo para que nós possamos ter suporte de estar apoiando essas outras criaturas que, não sendo, não é, cristã, não sendo já com essa condição, como ele contou da criança, né, as duas joias que foram devolvidas, que nós possamos colaborar e que nós possamos envolver, principalmente essa nossa turma mais jovem, não é? Em valorizar a vida, em valorizar mais a parte espiritual. Porque às vezes a gente confunde, a gente acha que o melhor é o material, é viver a vida que a sociedade nos oferece. E aí, nessa, muitos jovens, eles vão se perdendo. Não é verdade? Mas isso é uma condição também de cada um. Hoje, sabe, Merlin, você pôs aquele vídeo, Merlin hoje colocou um vídeo, acredito que outras pessoas também viram. Você lembra, Merlin, daquela criança e depois os pais conversando? Eu achei muito importante. Me chamou uma atenção muito grande, porque nós estamos com um celeiro enorme de condições de começar a iluminar as nossas crianças, para que elas possam ser também esse farol lá fora no dia a dia da vida delas, mesmo sendo crianças pequenas, mesmo elas sendo jovens, mesmo elas, a gente achando que ainda não tem a capacidade para entender, mas que elas podem dar o exemplo. Nós vamos começar a transformar o mundo, nós vamos começar a transformar essas lições, que daqui, quem sabe, né, quando a gente voltar aqui, já está diferente o entendimento. Mas nós vamos começar agora. Nós precisamos preparar a nossa volta para um mundo mais regenerado. E regenerado somos nós. Porque o mundo está bonitinho aí. O mundo ele é perfeito. Aquilo que Deus cria é perfeito. Mas a gente é que às vezes bagunça muito. Mas nós estamos, quando a música ali fala,
chegados os tempos. Chegados são os tempos para nós espíritas entendermos essas lições que às vezes a gente acha assim, que são doídas e que até então nós não gostávamos muito de falar em perdas ou em morte, né? Se a gente tiver um outro assunto, a gente vai. E a gente vai deixando de incutir isso na gente mesmo, que é uma coisa natural. É uma passagem que a gente vai viver aqui e a gente tem que partir. Mas a gente... Parei. Assim que você terminar, é só porque você não dá tempo de você ler o bate-papo, eu queria só pedir para o Júlio falar o que ele escreveu, porque não dá tempo de todos lerem. E eu achei muito... Fala. Pode, fique à vontade. Fala, Júlio. Eu falei para ele no privado porque eu queria que ele cantasse, mas ele é muito tímido, né? E talvez ele não... Queria ouvir o Júlio cantando. Que isso? Que isso, rapaz? Ele é um tenor, é um tenor. Que amigos vocês são, rapaz? Vocês não ouviram? Eu quero ver você cantar. Que amigos vocês são, rapaz? Não faça isso. Para que todos não fujam da sala, eu vou só falar a respeito do que eu coloquei. Eu coloquei um trecho de uma música antiga do Gilberto Gil, que ele diz o seguinte: se a morte faz parte da vida e se vale a pena viver, então morrer vale a pena. Se a gente teve o tempo para crescer para viver de fato, o gesto de amar e sofrer. Se a gente teve esse tempo, então vale a pena morrer. Então, o que se dessume, né, dessa leitura, de acordo com o nosso estudo dessa noite? Viver e aprender, viver e crescer de fato, viver e aproveitar bem esta passagem, a existência, eu acho que é o grande... Eu queria usar um termo, não queria usar um termo de gíria, mas é o que está vindo. É a grande sacada, né? Então, como disse a dona Maria Regina, não vai, ou Berlim, se não me engano, não há uma questão de ser prematuro ou não, né? Todos têm o seu momento. Os espíritos dizem para nós que fatal só é o momento da morte. Daquele ninguém escapa. Então, ninguém vai antes ou depois, vai no seu tempo. Então, se nós consideramos, como disse o Berlim, se nós consideramos prematuro, é uma concepção nossa. Mas se o outro teve o tempo de crescer, de aprender, de caminhar na existência, de cumprir a sua etapa, uma vez eu lembro que a Carmen falando, cumprir a etapa definitivamente numa existência a gente não consegue, porque nós somos meio indisciplinados. Mas se caminhou bem na existência, eu acho que fez aí um bom trabalho e foi bem, né? Eu já tenho que começar a pensar assim, porque eu já estou cascudo, então eu tenho que pensar assim, entendeu? Tenho dito. E que tirei eu? Tem Berlim e Carmen para falar. Vamos lá, então? Sou eu primeiro? Pode ser. Eu não vi quem foi que... Regina, Maria Regina, Sim. uma das coisas que você mencionou é que o pessoal mais antigo e o pessoal mais novo, ainda não devidamente preparado, não gosta muito de tocar no assunto de morte. E aqui em casa eu tenho 2 crianças que são os pais da Eliane, 2 jovens de 80 anos praticamente. E são muito engraçados. A mãe dela, se você falar de morte, ela quer que pule o assunto, não se toque nisso. E o pai dela, que falou que vai ver até os 120 anos e só come coisa bacana da Herbalife, troço assim, nutriente, eu falei para ele, você vai ser o defunto mais saudável que eu tive conhecimento. Eu digo isso para ele. E aí eu quero trazer à baila o Caio, né, que é o meu pequeno de 9 anos. E aí o avô dele, meu pai, desencarnou, retornou em 2015. E a gente conversando com ele, ele participa aqui do culto, e certa feita, a gente dizendo que o vovô Zé Luiz tinha ido para o plano espiritual, e ele perguntou, mas o que ele está fazendo lá? Está trabalhando, está estudando, vendo televisão.
tem um pouco de tudo. Vendo televisão. Então, eu vou pedir uma coisa para o Papai do Céu. Eu me preparei, né? Diga, meu filho, o que você vai pedir? Vou pedir para o Papai do Céu botar uma Sky para o meu avô ver, que a Sky é muito boa. Eu falei... Então, veja. A criança de hoje, falar o assunto desencarne, isso é a coisa mais natural do mundo. Porque a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente retorna. Tratar esse assunto, como tantos outros, sexualidade, homossexualidade, isso tem que ser assuntos normais, tranquilos, porque aí a criança cresce, se torna um jovem completamente saudável emocionalmente para conversar sobre qualquer assunto. E esses assuntos são extremamente importantes e oportunos. Fim. Carmen. Abre seu microfone aí, já. Aqui, mas não quer. Não, porque eu não sei. De fato, nenhuma morte é prematura, porque tudo está na programação de vida da gente. Mas a ordem, quando inverte a ordem natural, mesmo sendo espírita, sendo qualquer outra religião, a dor é a mesma. A dor de uma mãe, quando se inverte a ordem natural, quando o filho vai antes, é complicado. A gente tem a história de um amigo nosso, lá do centro, que não participa aqui porque tem dificuldade, que os 2 filhos dele foram assassinados, jovens ainda. Eles nunca mais se recuperaram, nem ele nem a mulher não se recuperaram completamente do desencarne dos 2 meninos. É muito difícil, gente, é muito duro. Eu falava para esse meu amigo, a única situação que conforta o coração da mãe é no caso do Claudinho, que foi assassinado. Eu falei para o Chico, a única coisa que eu sei que confortaria o coração é assim, se eu pudesse escolher o meu filho matar alguém ou morrer, eu preferia que ele morresse. Com certeza, não tenho a menor dúvida. É a única situação em que a gente vai preferir isso. Agora, só Deus mesmo, só o amor, né, infinito de Deus para confortar o coração da gente, para preencher essa dor, porque não é brincadeira não, gente. Pode não ser prematuro porque está programado, mas como o amor de mãe, na minha concepção, é o mais alto índice de amor que a gente é capaz, a prova mais difícil, a dor mais profunda que a gente pode sentir é a perda de um filho, não tem a menor dúvida disso. Eu Marcelo e Eliane. eu acredito. Mais alguém? Não. Marcelo e Eliane. Carmen, né? Marcelo e Eliane, tá bom? O nome Na dela? realidade, sou eu, dessa vez. Só você? Só complementando o que a Carminha colocou aí, realmente, né, a dor de perder. Eu choro quando perco meu cachorro. Se meu gato morreu, hoje eu vou chorar horrores. Assim, porque a gente é egoísta demais ainda. Porque nós não queremos perder o contato, a presença física, por puro egoísmo. Porque se a gente perde, né, um filho, se é essa expressão na realidade, né, perder, ninguém perde. Mas se a gente perde essa convivência, esse contato físico, porque a pessoa vem a passagem, e se essa pessoa, ela, como a Júlia estava mencionando, ela foi uma pessoa que soube aproveitar bem o seu livre-arbítrio, acertou na passagem, vai chegar um momento que a gente vai Travou. muita alegria, porque nós vamos conseguir realmente... Oi? Dá uma desligada na sua câmera que está travando, aí você fala melhor. Depois você abre de novo. Só a câmera. Então, o passarinho que se libertou da gaiola. E vamos perceber
que ele voltou para a pátria espiritual, voltou para o verdadeiro lar. Né? Agora, quando é o contrário, quando é aquela pessoa que fez mau uso do livre-arbítrio, que a gente percebe que não foi uma pessoa que soube aproveitar a oportunidade daquela encarnação, aí realmente é a tristeza de saber das consequências dos atos. Né? A gente vai ficar triste realmente de saber que aquela pessoa vai ter que responder por aquilo. Mas, fora isso, é realmente a questão ainda do nosso egoísmo. Só isso. Maria Regina. Todos que falam, né? Colabora muito, muito, muito. Mas é a questão que a gente não trabalha a vida inteira da gente no egoísmo. E o que vai acontecendo? A gente sempre vai achando que tudo é nosso, como nós achamos que um filho é nosso, é propriedade nossa. Mas a Carmen também comentou, e eu acho que é muito difícil. Mesmo a gente sendo espírita, mesmo nós entendendo, é um momento doloroso. A perda deve ser muito dolorosa, porque a gente cria, né, um filho, aí com aquela esperança ou com aquele amor, e de repente ele tem que partir. A gente esquece que havia uma programação, a gente esquece que devia de ser assim ou não devia de ser. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos, sim, nos preparar. Mas há lições mais fáceis. Essa eu também ainda acho que a coisa pega. Agora, tem pessoas que são heroínas e elas conseguem superar. Nós temos aqui uma senhora que tem algum tempo atrás, alguns anos atrás, era aqui da nossa casa espírita, e Dona Isolina, mas ela deu um exemplo muito para todos, né? Ela tinha um filho, ela tinha 2 filhas e um filho. E esse filho, naquele dia, estava se formando advogado, acho que era advogado, sim. Então, a festa foi, muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar, no Quitandinha, né? E uma festa muito bonita. Mas ele, lá pelas tantas, sentiu necessidade de ir ao banheiro para urinar e não tinha lugar nenhum que ele pudesse, que estava ocupado e não tinha como, ele saiu e foi no escondidinho do jardim para urinar. Ele achou que ninguém passou, ninguém viu, mas alguém passou de carro, não gostou, deu um tiro nele e ele morreu ali mesmo. Foi muito difícil. Foi uma situação difícil, num dia, num momento de muita alegria. E por uma coisa errada, era, mas ninguém, depois quem passou e tal, comentou que não tinha nem visto o moço ali. Então, nós não vamos nem discutir quais as razões por que ele precisou levar esse tiro ou não. E essa mãe, ela deu um exemplo muito bonito também. Ela sofreu muito, mas ela foi muito resignada. Ela buscou cada vez mais um trabalho ali dentro da casa, na assistência social. Ela procurou ser muito amiga das pessoas e até chegar a um ponto que ela procurou a pessoa que havia dado aquele tiro no filho e perdoou. Então, ela dizia que ela tinha feito aquilo, ela tinha perdoado, porque era uma coisa que ela trazia que doía muito e que ela precisava olhar, porque sabia que aquele moço estava sofrendo muito mais do que ela. Então, há pessoas que têm essa condição, né? E acredito que até a gente não espera que não tenhamos, né, essa necessidade ou passarmos por essa prova, mas que a gente possa ter essa força, que a gente possa sentir
que realmente é difícil. Eu nem calculo como deve ser difícil. Como a nossa amiga aí falou, né? Até o cachorrinho a gente fica, ele mexe com a emoção da gente. Mas se essas lições estão vindo, são lições para que a gente entenda e também para que a gente possa ajudar outras criaturas. Que nós possamos ter essa ideia de que é chegado esse tempo que a música Lides falou, né? Chegados os tempos, é momento de se reestabelecer os sentimentos, as oportunidades, as atitudes entre nós mesmos, nos fortalecendo. Gente, o quanto essa lição de hoje ela é preciosa, porque esse assunto realmente, né, Merlin? A gente não é de falar muito. O mais antigo não gosto de ouvir. A minha mãe mesmo, às vezes a gente ia conversar, conversava eu, minha mãe, meu pai, e meu pai desencarnou novo, mas assim, de um problema de coração, e minha mãe não gostava que a gente conversava falasse em morte. Aí meu pai disse, mas tem que falar. Oh, minha querida, mas a gente tem que falar. Mas não gostava. E a gente vai respeitando e a gente vai não falando. Quando chega um momento, a gente fica doído. A gente, às vezes, né? Puxaram o meu tapete. Mas não puxaram. Nós não falamos de felicidade, de coisas assim que nos traz tanta alegria, bondade, amor, não é? Passeio, como a gente fala na morte. E talvez seja algo que realmente nós tenhamos que ir colocando na nossa pauta, como me parece que foi a esposa do Merlin também na outra vez, que falou, a gente vai fazendo muito tabu, é de aborto, é de homossexualidade, é da morte mesmo, e de outros temas que a gente precisa começar a sentir. Eles são necessários no nosso dia a dia. Regina? Oi. Rapidinho. Nós temos aqui a experiência do meu marido que ficou chateado, triste comigo, porque eu comecei a pagar o SINAF. Não parece uma presencial nossa, mas tem alguns companheiros que não estavam. Eu gostaria que ele explanasse aqui para vocês que medo é esse que ele tem, entendeu? Ele diz que eu sou uma pessoa preventiva, mas não é só para ele, né? Diga-se de passagem. É para a família. Para mim, para o meu pai, para minha mãe e para ele. Aí ele ficou mais preocupado ainda porque ele teve que ser o titular, porque eu não podia ser, entendeu? Por causa da idade, eu não pude ser. Aí ele ficou muito chateado, muito triste. Falei, quero falar disso não. Aí outra coisa que eu quero prever também, que eu gostaria, né, de receber os meus amigos quando eu desencarnar, e quando ele também, e tal, lá no Jardim da Saudade Mesquita, que é um ambiente mais agradável. Verdade. Assunto, pode me jogar em qualquer lugar, que eu não quero saber disso. Não posso começar esses assuntos com ele, fica difícil, entendeu? Tem que fazer isso escondido. Mas aqui, depois de hoje, ele vai prometer que ele vai conversar contigo sobre o Jardim da Saudade. Porque ninguém sabe quem vai primeiro. Eu não vou prometer nada da Maria Regina. Eu não vou fazer. Porque, olha, a gente, não obstante a nossa doutrina maravilhosa, de fato, um dia desse eu até assisti também uma outra palestrante falando acerca desse assunto, e ela diz que nós temos medo até de envelhecer, porque velho morre. Então, a gente não quer nem envelhecer, procura prolongar a juventude para não envelhecer, porque velho morre. Então, esse negócio de ficar pagando SINAF, parece que já está te agourando, parece que está querendo empurrar o seu momento, e ainda te põe como titular. Eu não quero ser titular de nada disso, não. Não, cara. Deixa. Pode falar. Deixa que as coisas aconteçam aí na ordem natural das coisas. Quem quiser passar à minha frente não tem problema. Pode furar a fila. Eu não estou com pressa nenhuma, não.
Mas essa fila eu também não quero, não. Essa daí eu já fechei com São Pedro lá em cima, eu quero ser a última. Então, eu estou fazendo plano. Se eu atrasar, eu falo para ele, ó, ninguém pode morrer, hein? Tá atrasado, vou pagar hoje, espera aí. Eu, em palhaçada. O André está na fila. Exatamente, mas é isso aí mesmo, a gente deveria conversar, mas eu acho que isso é muito comum e muito normal, hein? As pessoas não gostam desse assunto. O André quer falar, Maria. Fala lá, André, você gosta desse assunto? Por incrível que pareça, eu tenho um pouquinho de restrições também, né? Acho que é comum a todos, a gente quer sempre estar vivo. Mas aí eu pedi a fala porque eu lembrei justamente de uma situação dessa que Chico passou, quando ele perdeu o irmão, de conhecimento de todos, né? Ele ficou entristecido e Emmanuel pergunta, né, o porquê daquela tristeza. Ele diz: poxa, meu irmão, que era meu braço direito, né, ajudava, ficava tomando conta das pessoas enquanto eu trabalhava, aquela situação toda, né? E Emmanuel disse para ele que, na realidade, né, justamente pelo merecimento dele, por ter ajudado tantas pessoas, foi permitido a ele, interessante essa fala de Emmanuel, foi permitido a ele o desencarnar. Mas o interessante, né, que continua essa história, porque a esposa viúva, depois de um tempo, foi ter um problema psiquiátrico. E aí Chico, depois de voltar de uma visita lá, né, ver o segundo filho deles, que era paralítico, e fica ali entristecido, vendo aquela situação da viúva internada, o filho precisando da mãe, ele entra em prece e começa a chorar. E aí Emmanuel aparece para ele e fala assim: por que você está chorando, Chico? E Chico fala assim: estou aqui pensando na minha cunhada, viúva, agora com esse problema de doença mental, nada. O filho aqui em cima da cama, paralítico, precisando da... E Emmanuel vira para ele e fala assim: não, na realidade você está com orgulho ferido. Você está com orgulho ferido. Porque vocês estão acostumados a ajudar tantas pessoas com problemas familiares, com problemas de obsessão, e agora que Deus concedeu que a aprovação viesse dentro do seu lar, você se sente um pouco com orgulho ferido, né? É natural buscar a Carina. E o hospital psiquiátrico também tem Deus. E ele falou assim: eu compreendo. Mas então peço ao senhor que permita que a minha cunhada volte logo para casa. Ele falou assim: ela vai voltar. Mas ele diz que Emmanuel falou assim: ela vai voltar com um tom assim de como quem diz, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a algumas semanas ou meses, né? E Chico diz que realmente aconteceu, que ela só voltou, né, depois de 2 anos para casa. Mas Chico, nesse momento em que quando eu falo que ela vai voltar, sim, mas peço ao senhor que ela volte o quanto antes, o mais rápido possível. E aí Emmanuel diz assim: imaginemos a Terra como se fosse o palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar o processo ou para cumprir o processo? E Chico diz: estamos aqui para cumprir o processo. Então, Chico. Aí Chico diz que nessa hora ele ficou um pouco chateado, né? E ele, depois, desculpa, Emmanuel, mas diz assim: o senhor não vê que ela é minha irmã? E Emmanuel diz assim: isso me surpreende, porque lá na sua casa tem mais de 300 mulheres e eu nunca vi você chorando por nenhuma delas. A dor do Xavier não é mais importante que a dor dos Silvas, dos Souzas. Então, se você tome o lugar da sua irmã ou tome o lugar do seu sobrinho, e aí você vai estar dando uma lição da paternidade. Então, é justamente isso, a lição desse ensinamento de Emmanuel. Ele diz que foi uma lição inesquecível para ele. Espírita, nesse momento de dor, de sofrimento, de perda, né? Estamos aqui para rasgar o processo ou para cumprir o processo. Então, achei interessante, queria trazer isso para vocês aqui. Muito bom. Não é verdade?
Bom mesmo. Rasgar, São reflexões que a gente precisa colocar assim no nosso dia a dia. E a gente ia assim, sabe, seu Júlio? A gente assim conversar contigo todo dia. Falar assim do plano aí da... Pode ser? Sinaf. Olha, a realidade, a gente sendo espírita ou a gente não sendo espírita, ou seja cristão, ou seja a pessoa que professe a religião que professar, são assuntos que na sociedade, no mundo, a gente ainda não conversa com essa mesma naturalidade que a gente conversa outro assunto qualquer, né? E aqui ele está nos mostrando, ele é real. Ele é real. Um momento a gente vai. Posso falar rapidinho? Pode, A minha avó, eu e Larose, a gente cresceu com a minha avó, eu acho que eu tinha assim, uns 7 anos de idade, a minha avó, todos os dias que a gente ia visitá-la, ela falava assim, olha só, a minha roupa tá ali, o caixão já tá pago, é lá no Jardim da Saudade, vocês já sabem que tá pago, é tua tia que tá pagando, eu dou dinheiro para ela todo dia. Isso, a minha avó só faleceu, meus filhos já eram nascidos. E nenhum dos filhos dela, isso é uma dificuldade tão grande que nenhum dos filhos dela tem esse tipo de comportamento. A falar sobre a morte é muito complicado até hoje. Nem o meu pai encarava a morte dele como uma coisa simples, falava como o Júlio, joga aí em qualquer lugar e tá tudo certo. Mas nenhum deles parou para preparar essa morte, né? A única que eu acho que seguiu isso da minha avó fui eu, que como eu quero ser cremada, e eu falo isso abertamente aqui também, eu falo igual a minha avó, às vezes eu me pego falando igual a minha avó, olha, o papel tá ali, eu quero ser cremada, eu quero que jogue lá no Grumari, as minhas cinzas, e assim, eu consigo trabalhar esse pensamento de morte dessa forma. Mas eu confesso que, assim, de uma família inteira de 14 netos e 10 filhos, a única pessoa que consegue falar assim, tranquilamente, sou eu, né, Laruse? Que legal, Abre o microfone, Laruse. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não aceito. Para mim, a pessoa viver para sempre. Eu não consigo. Igual ela falou, igual a esposa falou, eu gosto de animais, né? O meu coelho morre, eu morro junto com ele. Imagina se for um parente. Para mim é muito difícil, eu não aceito. Assim, a minha avó sempre falou, ainda mais justamente a parte que ficou bem assim, fixa, né? Que foi aquela novela Viagem. Aí ela falava, ó, a minha roupa da viagem tá ali, tá tudo reservado. A roupa, a calcinha, tudinho tá ali. Eu quero aquela... Ela deixou tudo arrumadinho. Quando ela morreu, já estava tudo arrumado. E assim, ela falou, eu quero uma festa. Primeiro ela falou que queria uma festa. Só que com o tempo, aí foram mudando a cabeça dela e ela tinha o dinheiro da festa em filhas. Mas de cara, ela queria uma festa. Ela falava que as pessoas tinham que tomar café, comer um cachorro quente quando estivesse no velório, que as pessoas ficavam passando fome no velório e que ela queria que as pessoas ficassem bem alimentadas enquanto estivessem lá, entendeu? O meu avô, quando ele morreu, meu avô morreu bem antes da minha avó. Quando ele morreu, a gente ficou no velório. Aí meus primos chegaram e falaram assim, ó, a gente vai ficar com fome a noite toda, não. Passa lá no Habib's. A gente comprou 4 caixas do Habib's e ficou só todo mundo comendo, todo mundo brincando. Parecia, na hora do enterro, um pouco antes, na hora do velório em si, estava sorrindo, todo mundo brincando, nem parecia que estava enterrando alguém. Mas essa parte de agora vamos enterrar, acabou. É uma coisa que não dá, não. Tem que ser trabalhada. Marcelo está com a mão levantada para falar. Sou eu, na realidade.
Eu acho assim que eu tenho uma dificuldade maior quando é com o outro, né? Eu mesmo, eu quero viver eternamente. Deus me livre, eu tenho maior curiosidade, eu quero ir para o plano espiritual, eu fico achando como deve ser maravilhoso lá. É claro que eu peço a Papai do Céu que, se for possível, eu quero ver meu filho chegar na fase adulta. Gostaria de ver meu filho chegar, de terminar de educá-lo, de criá-lo, enfim. Mas, fora isso, depois posso tranquilamente. Tenho certo receio da forma, né? É sempre aquele negócio, como vai ser? Mas da morte em si, não tem, até porque eu sei que isso não existe. Né? A dificuldade maior pela questão do egoísmo é com relação ao outro. Comigo mesmo. Eu, como cavalheiro, deixarei ela ir primeiro e ficarei de luto. Olha, A Eliane realmente é uma pessoa diferenciada, né? A maneira que ela encara determinadas coisas é bastante peculiar, interessante isso. Marcelo está brincando, ele encara melhor do que eu. Minha mãe, quando desencarnou no dia errado. É que fala que Deus não erra, mas ela desencarnou no dia errado, porque eu estava comemorando aniversário de casamento. Aí tocou o telefone, a Eliane começou a falar, estacionei o carro, já sabia o que era. Aí parei e falei assim, olha, já entendi, quero só saber se é meu pai ou se é minha mãe. Foi a sua mãe. Danada, podia ter aguardado até amanhã, mas não tem problema não. Vamos fazer uma prece, aí fizemos uma prece. E fui para o velório, fui lá, porque como filho mais velho, cabe o filho mais velho tomar conta disso. E foi tudo correu de forma muito tranquila. Bom. Mas eu acho também que a gente pensa mais. Eu estou dizendo assim, né? Não fico muito preocupada se eu vou morrer amanhã, depois. Isso aí não me bate muito, não. Agora, eu acho que a gente sofre de saber que o outro que foi. Isso dói na gente, né? Vamos dizer assim, um pai, uma mãe, um irmão. São dores que a gente leva um tempinho para a gente se acomodar. Aqui em casa foi assim, foi pai, mãe, sogra, todo mundo ficou na fila bonitinha. E o último foi meu irmão, ainda era bem mais novo, e da família só tinha ele, assim, do núcleo do lar. Eu fiquei bem, assim, sabe, doída, porque doeu muito. E eu fui ao médico, até no doutor Humberto, que vocês conhecem, é um médico aqui. Aí eu falei com ele, num determinado momento eu comecei a chorar, aí eu falei, tá pesada a mala. Aí ele me olhou e falou assim, mas você tá no seu luto, você tem que sofrer, é uma perda, isso é uma coisa normal. Não se preocupe porque você é espírita e não vai sofrer ou não vai sentir, é uma coisa que é normal. Você vai ter o seu período de luto. E foi realmente. Aquilo foi serenando, a gente sente a volta, né? Daquela companhia, daquelas atividades que um fazia e o outro concordava. Mas aquela dor, ela passou, realmente. Então, em questão do outro, eu ainda... O coração bate. Não me desespero, graças a Deus. Mas que dói, sabe, seu Júlio? Dói, seu Júlio. A coisa é séria, dói. Dona Maria Regina, a senhora disse que não se preocupa se vai ser hoje, se vai ser mais daqui a pouco. Não. Mas hoje, de qualquer maneira, no momento em que for, eu acho que vai ser prematuro, ainda assim. Se a senhora for, vai ser prematuro. Eu também concordo. Ainda vou dizer uma coisa a vocês. O dia que eu for e der muita trovoada, não se assuste, porque eu vou chegar lá em cima, eu vou arriar tudo que tiver, vou arrastar os móveis, tudo que tiver de barulho eu vou fazer, porque eu não ia querer ir. Olha, eu queria ficar pedir aqui com vocês. Queria ficar com vocês.
Deixa eu Eu falar. queria Olha, pedir... vocês são cúmplices, vocês estão sabendo o que eu estou falando. Maria Regina, são 9h17. Você ainda tem texto para ler? Quer fazer a sua... Não, olha aqui, olha, eu não tenho... Olha aqui, eu quero dizer para vocês que a gente pode, vamos dizer assim, pensar que nenhum estudo do Evangelho ele é por acaso. Se ele não está servindo para nós nesse sentido, para aliviar alguma tensão ou para a gente despertar, né, seu Júlio? E essa história toda, mas para que a gente possa, pelo menos, ter essa consciência de como espíritas a gente possa ajudar a nossa sociedade, ao nosso mundo que está aí, com nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa palavra. Então, vamos dizer assim, eu sei que ali o vizinho está desesperado, mas ele não é espírita. Aí eu vou lá e vou dizer assim, aqui, filhinha, entra no seu quarto e vai ler que o evangelho é a melhor coisa, que o espiritismo... Eu não vou fazer isso, porque é uma falta de caridade, sabe? Eu tenho que chegar e chorar às vezes junto, eu tenho que abraçar, eu tenho que acalentar. Então, que nós possamos entender... Ainda tem 1 minutinho, filha? Tem, meu amor, tem sim, tem 10 minutos. Nós possamos entender que nós reencarnamos na pátria certa, que nós reencarnamos num país que nos aguarda para essa transformação. Nós estamos aqui para ou ainda doer com a morte, ou não doer, ou aceitar assim, ai, beleza, foi, está tudo muito bom, mas que a gente possa pensar que o nosso Brasil precisa de nós, que nós estamos aqui para fazer essa transformação de ideias, de sugestões, de aceitar o outro, de caminharmos juntos, mas numa unidade muito fraterna. E num livro que eu tenho aqui, que é do Irmão X, tinha aqui uma poesia, eu vou dizer poesia, mas é que vai ficar no nosso coração também, que diz Brasil, o gigante dourado. Então, sempre é bom a gente pensar qual é a minha tarefa aqui, por que Jesus me convocou, para que nós nos juntássemos aqui, que nós estivéssemos juntos novamente, porque, com certeza, nós ouvimos quando ele falou, vou mandar o Consolador prometido. Eu não apertei aquele dia, não sei nem por quê, que eu cheguei até aqui a vocês. Há algo que está ligado nesse movimento espírita. Nós estamos nos ligando para uma tarefa que nós não sabemos, eu não sei, mas eu sinto que há uma interligação de corações, de almas, e que nós precisamos entender que é Jesus que nós estamos caminhando com ele. E ele aguarda de cada um de nós. Ah, mas eu não tenho muito jeito para isso. Não. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso redor, porque aquele, às vezes, que a gente diz assim, ele quase não fala. Não, ele não fala, ele não dá opinião, mas ele está saindo dali uma essência que a espiritualidade está ajudando ela a se espalhar entre todos aqueles que estão à frente das lutas. Então, ele diz assim, o nosso irmão, Brasil, gigante dourado, é uma terra prometida, coração do mundo, que abraça todos num amor profundo, terra de sonhos e de esperança. No palco do mundo, és ainda criança. Brasil, o gigante dourado, pátria do Evangelho da Luz, protegido por Ismael, abençoado por Cristo Jesus. Terra de Eurípides, de Chico e de Bezerra, cenário do bem e de tanta beleza. Pátria da caridade, berço de luz, celeiro de bênçãos do Mestre Jesus. Gigante
da paz, gigante do amor, e dourado se faz, de luz e esplendor. Então, vamos pensar que nós somos da terra de Chico de Bezerra de Eurípides, de Divaldo e de tantos outros. E somos da terra querida desses nossos irmãos queridos de onde? Mesquita. De onde que vocês são? Mesquita. Mesquita. Olha, o nome de vocês, né? Então, que nós possamos continuar assim, nesse embalo, nessa estrada de Damasco, porque aqui nós nos encontramos, e que façamos desse Brasil, essa pátria querida, que vai levar sempre o nome de Jesus e de Ismael nos ajudando. Eu tenho um amor muito grande por vocês, por tão pouco tempo, Também. nessa encarnação. Mas eu acho que eu já conheço vocês, ó. Só Também que eu não acho. vou nem contar. Eu não tenho dúvida disso. A senhora não pode esquecer que nós temos um trato, hein, Dona Maria? Nós temos um trato. Eu Você lembra qual acredito que trato? nós temos. A senhora lembra do trato? Lembra do acordo? De te buscar lá, eu Tom lembro. Brau. Eu vou deixar Isso. você lá Por nada. favor, não me deixe mais de Não. 100 anos. Olha aqui, eu só vou te dizer uma coisa, já falei com o Fabrício. A cordinha bonitinha, está aqui amarradinha. Quando eu partir, deixa ela junto comigo. E quando eu passar por lá, eu vou te jogar a corda e vou te puxar. Amém. Coisa boa, que coisa boa. Mas alguém quer a corda? Se Olha, eu... porventura... Gente, muito obrigada. Foi uma noite Se especial. porventura a senhora inadvertidamente desencarnar, Briga com São Pedro. da coordenadora aí. Pode falar. Ele fechou o microfone. Se porventura a senhora prematuramente fizer a partida, entendeu? Não deixe de passar na nossa reunião mediúnica para dar um abraço lá para a gente, viu? Olha, eu vou ser um xarope. Abriu as portas. Olha, rapaz, vou ser um xarope. Já sabe Legal. que sou eu, hein? Vai ser muito bem-vindo. Olha, eu não quero já, não quero que vocês também partam, não. Vamos ficar ainda um bom tempo aí. Vamos ficar um pouco junto ainda. Deixa eu só... Não vamos, Melhor Dona Tá? assim. Vamos sim. Melhor assim. Vamos sim. Eu só queria falar para todos os amigos, né, que eu também trato isso com naturalidade, por isso que eu comecei a me preocupar com essas coisas, né, porque eu não quero ter trabalho depois, ou que ninguém tenha trabalho comigo, caso eu Isso. parta na frente, né? E é importante, eu já dei minhas senhas para o Júlio, ele ficou meio bolado, porque ele sentiu ali as minhas, né? Aí eu falei, meu amor, não é nada disso. Precaução, entendeu? Então, que a gente não deixe as dívidas assim para o outro, ou que, né? Mas que a gente compartilhe tudo, explique tudo. Quando a Larissa falou aí da avó, né? Ó, tá ali, o carnê tá lá, tá tudo certo. Vou falar uma coisa para vocês. Eu interrompi só um instantinho. Eu só vou quando o Botafogo for campeão. Então não vai. Concordo com você, Carminha. Só quando ele for campeão do Campeonato Brasileiro, tá? Específico. O título ou ganhar a Libertadores da América, que aí a gente vive uns 200 anos. Falou que ele iria Eu vou entrar nessa. feliz, hein? Foi quando o Brasil ganhou a Copa. Ó. Vocês peçam de Mas não é no dia, não, é depois. É depois, né, Carminha? É depois. A Carmen não quer ir nunca. Quando o Botafogo ser campeão, não vai ficar, vai virar semente. Tem muita gente aí que ficou quietinha até agora, quer fazer alguma contribuição. Quero dar as boas-vindas à Angélica, estava muito tempo sem participar da nossa reunião, nem conhecia ainda a Dona Maria Regina e o Fabrício. A Angélica é a nossa companheira também da nossa casa, que está Boa noite, Angélica. Hoje eu vi gente diferente aí.
Olha que coisa boa. Eu veio te ver, veio te ouvir. A Valna Poxa, não ligou. Gente, é só cortando. Já é só na aqui. internet. Aqui.